Bom dia, pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe Fulgêncio, estou trabalhando aí nos próximos meses aí com o professor Diego, o professor Natália, na área de matemática. Estou trabalhando com vocês aí os próximos módulos dos livros que vocês têm trabalhado. Então espero ajudar vocês aí na resolução de exercícios, na explicação aí de conteúdo. Eu acho que vai ser importante aí para o aprendizado, para os próximos meses aí que vocês possam fixar bem a matéria, bem o conteúdo. E o nosso primeira aula, o primeiro conteúdo vai ser sobre semelhança de triângulos. Uma matéria que eu gosto bastante, eu acho muito interessante, espero que vocês gostem da aula, espero que vocês gostem também de semelhança de triângulos. Então, o que vai ser essa semelhança de triângulo? O que é essa semelhança de triângulo? Como que a gente vai aprender semelhança de triângulo? Uma imagem para ilustrar um pouco. Aqui nós temos aqui vários triângulos espalhados pela nossa tela. Nós percebemos que existe alguma semelhança entre eles, a gente não sabe identificar qual. A gente percebe que tem uns ângulos ali que estão, um está coloridinho, respectivamente com o outro, tá um vértice ali, outro não está no vértice do outro. A gente vai perceber que parece que um triângulo tem uma razão para o outro, um tamanho está grandão, outro está menor. Se existe alguma proporção entre os lados. Ali aqui triângulo grandão, ali a gente percebe um triângulo do outro. Ali os lados ali parecidos, existe alguma proporção. Se a gente vai descobrir, agora tem nosso amigo ali na nossa imagem, está ali pensativo, a gente vai ficar pensativo mesmo. Como é que será que é essa semelhança de triângulo? Vamos começar então com uma definição. Vou começar primeiro com uma parte mais escrita, a gente entender. Então aqui, dois triângulos são semelhantes se somente se. Dois casos têm que ocorrer para existir essa semelhança. Os ângulos forem congruentes, ou seja, agora a gente tem ali nosso triângulo ABC e nós temos nosso triângulo maiorzinho DEF. Então aqui, se os ângulos forem congruentes, então a gente percebe que o nosso ângulo A, que tem um tracinho, ele é congruente com o ângulo D, tem um tracinho. O nosso ângulo C, ele é congruente com o nosso ângulo F, que também tem dois tracinhos. E o nosso ângulo B tem três tracinhos, ele é congruente com o ângulo E, três tracinhos do outro triângulo. Então a gente percebe que essa parte está ok desse nosso desenho. Então os ângulos desse triângulo são congruentes. E os lados opostos a ângulos congruentes foram proporcionais, ou seja, existe uma proporção. Então o que? A gente tem que, do nosso ângulo A linha, a gente tem um segmento CB. E do nosso ângulo D', né, que tem um tracinho, o segmento EF. Então a gente tem que uma proporção entre eles. Eles vão ser igual também que é do nosso ângulo de dois tracinhos, que é o nosso ângulo F. Então, o lado oposto a ele, então vai ser o segmento DE, e do outro triângulo vai ser o segmento AB. Então, vai ter uma proporção entre eles. E, posteriormente, o nosso segmento CAFD, existindo essa proporção. Então, existindo isso, o nosso triângulo vai ser semelhante, nossos dois triângulos vão ser semelhantes. Agora, vamos para mais algumas notações importantes a ser utilizadas. É o que? Indicamos a semelhança pelo símbolo til. Lados opostos, ângulos congruentes, são chamados lados homólogos. E a razão entre dois lados homólogos K é a razão de semelhança. então, o que? Aquela igualdade a gente achou anteriormente, daí vai ter uma razão. E a gente vai tentar descobrir ela nas próximas aulas. Mas, vamos então agora estudar sobre a semelhança, sobre os diferentes casos de semelhança que a gente tem. O primeiro caso é o caso ângulo-ângulo, conhecido como caso AA. Dois triângulos são semelhantes se somente se tiver dois ângulos respectivamente congruentes. Ou seja, nós temos ali o nosso triângulo ABC, nós temos o nosso triângulo A', B', C'. Então, aqui, tiver aqui dois ângulos congruentes, vai existir, então, o caso ângulo-ângulo. Então, a gente percebe que o nosso ângulo A, ele é congruente ao nosso ângulo A', né? Nosso ângulo vermelhinho vai ser congruente ao nosso outro ângulo vermelhinho. E o nosso ângulo C, ele é congruente ao nosso ângulo C'. Então, o nosso ângulo verdinho é congruente com o outro ângulo verdinho. Então, logo, a gente existe a congruência. Igual a gente percebe que o nosso ângulo B'lino, né, pelo nosso desenho, pela nossa construção, ele aparentemente não tem essa semelhança. Então, logo, como a gente já tem aqui dois ângulos semelhantes, dois ângulos congruentes, desculpa. Então, logo, nosso triângulo ABC vai ser semelhante ao nosso triângulo A', B', C'. Então, quando a gente tiver aqui dois ângulos congruentes, não vamos cair nesse caso ângulo-ângulo. Diferente desse nosso outro caso, nós vamos ter o que? Um lado, um ângulo e um lado de semelhança. Mas vamos ver como é que é. Dois triângulos são semelhantes se somente se tiver dois lados, respectivamente, proporcionais, e se os ângulos formados por esses lados forem congruentes.
Então, aqui, se existia uma proporção, então nós percebemos que o nosso segmento AC é proporcional ao segmento A'C', então existe uma proporção AC sobre o segmento A'C', e eles vão ser aqui igual ao nosso segmento aqui, BC é proporcional com o segmento B'C'. E a gente percebe também que o nosso ângulo C ele é congruente no nosso ângulo C'. Então a gente percebeu que um lado, AC proporcional com a linha C', o ângulo C com o ângulo C', e o segmento CB com o segmento C'B'. Então nós temos aqui lado, ângulo, lado. Então esse é o nosso segundo caso de semelhança. Então, logo, nosso triângulo ABC vai ser semelhante ao nosso triângulo A'B', C'. Então já percebemos já dois casos de semelhança. Ângulo, ângulo, lado, ângulo, lado. Agora vamos para o nosso terceiro caso. Esse caso eu gosto bastante, acho bem interessante. Que é o que? Dois triângulos são semelhantes se somente se tiverem os três lados respectivamente proporcionais. Ou seja, vai existir uma proporção entre os três lados. Não vamos mexer com ângulos, vamos mexendo apenas com os lados. Então a gente percebe que o segmento AB existe uma proporção com o segmento A'B', que vai ser igual que uma proporção do segmento BC com o segmento B'C', e vai também existir também uma igualdade do segmento AC com o segmento A'C'. Então logo a gente percebeu que os três lados vão ser proporcionais. Então, no segmento AC, A'C', BC, B'C', AB, A'B'. Então logo a gente percebeu que os três lados são respectivamente proporcionais. Logo a gente vai ter o terceiro caso de semelhança, que é o caso lado, lado, lado. Então logo por esse caso, o nosso triângulo ABC vai ser semelhante ao nosso triângulo A'B', C'. Então percebemos que três casos de semelhança. Vamos para mais uma informação importante para depois a gente ver como que é na prática, como que é no exercício. Agora aqui está trazendo só teoria, vamos ver depois como é que vai ser na prática. Vai ver que vai ser bem tranquilo, não assim tranquilo, muito fácil. Mas vocês vão conseguir pegar bem essa parte de encontrar os casos, espero, né? Mas vamos para mais um fato importante, que é o que? O teorema fundamental da semelhança. O que é esse teorema fundamental da semelhança? Que vai ser muito importante na realização do nosso exercício. Se uma reta é paralela a um lado de um triângulo, intercepta os outros dois lados em pontos que não são vértices, então o triângulo que ele determina é semelhante ao primeiro. Então vamos pensar isso agora no desenho, tipo, muita coisa, vamos verificar agora isso aí no desenho. Então aqui nós temos o nosso triângulo ABC. Então se eu traçar uma reta R paralela ao segmento BC, nós vamos encontrar o que? Dois pontos D e E, passando sobre o nosso triângulo ABC, sobre essa reta R, e nós vamos formar aqui um segundo triângulo, vai formar o triângulo ADE. E a gente vai perceber que esse triângulo ABC ele vai ser semelhante ao triângulo ADE. Por que eles vão ser semelhantes? Porque a gente percebe que, em matéria que a gente já estudou anteriormente sobre ângulos, a gente percebe que o nosso ângulo B ele é correspondente com o nosso ângulo D, e o nosso ângulo C ele é correspondente ao nosso ângulo E. Então, a gente percebeu que pelo caso ângulo-ângulo, nossos triângulos vão ser semelhantes. Então, pelo teorema fundamental, dado que é uma reta paralela a um segmento, a gente vai conseguir o que? Um outro triângulo, e esse outro triângulo ele vai ser semelhante ao nosso triângulo maior, né? Dado um triângulo maior, a gente traçar uma reta paralela e encontrar um triângulo menor, a gente vai conseguir encontrar um triângulo que vai ser semelhante, né? Que a gente vai ter ângulos correspondentes que vão ser congruentes, auxiliando assim na nossa construção do nosso triângulo, da nossa semelhança de triângulo. Mas a gente falou muita coisa, vamos ver então aqui na prática como é que vai ser essa aplicabilidade. Trouxe aqui um exemplo, então que daí foi retirado do nosso livro-texto, que não do livro-texto que estão utilizando agora, mas o livro-texto utilizado na época das aulas presenciais. Então aqui, sendo o nosso segmento DE, ele é paralelo ao nosso segmento BC. Então, o nosso segmento DE é paralelo ao nosso segmento BC. Então, que ele determina aqui nos casos. Então, nós temos letra A e letra B. Então, nesse primeiro caso, nós temos o nosso triângulo ABC, onde sabe que o nosso segmento AD vale C, o nosso segmento DB vale 3, o segmento DE vale 8, o segmento BC vale X. A gente quer saber qual que é o valor de X. Mas a gente pode utilizar o que a gente acabou de estudar agora, que é o teorema fundamental da proporcionalidade. A gente tem ângulos ali alternos, né? O nosso ângulo B, o nosso ângulo D, o nosso ângulo E com o nosso ângulo C. Então, logo vai ter aqui uma proporcionalidade. Então, aqui que o nosso segmento AB, ele vai ser proporcional ao nosso segmento BC, e o
nosso segmento AD e vai ser proporcional ao nosso segmento DE. Então, logo que, como a gente sabe que o nosso segmento AB ele vale 9, que vai ser o que? 3 mais 6, né? Do segmento AD mais segmento DB, onde vai ter valor 9. E a gente sabe que BC vale X. E agora o lado AD. AD a gente sabe que vale 6. E a gente sabe que o segmento DE vale 8. Logo, a gente fazendo multiplicando cruzado, a gente vai encontrar que x é igual a 12. Então, é só a gente utilizando o nosso caso anterior, né? Nosso teorema fundamental da proporcionalidade. Então, agora vamos aqui para aquele nosso outro desenho, aquele outro triângulo verde. Utilizando também o teorema fundamental da proporcionalidade. A gente também tem nosso triângulo ADE. E dessa vez vai ter o que? O segmento CB. CB valendo 27 metros. O nosso segmento DB valendo 10 e o nosso segmento ED valendo 36 metros. Então, logo a gente percebe que o segmento ED proporcional ao segmento DA, o nosso segmento CB ele é proporcional ao segmento DA. Então, vamos ter o segmento ED vale 36 e DA que a gente quer encontrar, que vale X. E a gente sabe que o segmento CB ele vale 27. O segmento BA vai ser o nosso segmento todo. Vai ser aquela parte que está faltando ainda. Então, que vai ser o que? X, que é o segmento todo, menos 10. Então, hoje vai ter o que? X nos nossos dois para a igualdade. Então, a gente multiplicando cruzado, vai ter o que? 36, multiplicando o que? X menos 10, vai ser igual a 27. Continuando nas nossas continhas, fazendo distributivo, então que é 36x menos 360 vai ser igual a 27x. Logo, passando que o 27x subtraindo, né? 27x dos ambos os lados, somando 360. Passando 360 para o outro lado. Vamos ter que 36x menos 27x é igual a 360. O que 9x igual a 360. Logo, nosso segmento vale 40. Então, aqui nosso segmento ali vale 40. Aqui ele vale 30, então aquele outro pedacinho ali, o BA, ele vai valer 30. Então, a gente queria apenas o segmento DA. Então, no segmento DA ele vai valer 40 metros, né, na verdade. Ele falou ali, centímetros é metro. Agora, esse aqui que é o exemplo mais interessante da nossa aula, que é determinar quais triângulos são semelhantes e determina o caso de semelhança. Então, a gente percebe que a gente tem 8 triângulos. Então, qual triângulo que é semelhante e qual caso utilizar? Então, não sei, nosso primeiro triângulo ali, a gente tem aqui um lado valendo 2,5, o outro lado valendo 3 e um ângulo de 50. Vamos ver se a gente consegue encontrar algum caso de semelhança. Com esse triângulo 2, a gente não tem nenhuma semelhança. No triângulo 2, a gente tem nem informações de dados dele, de medidas dele. Nosso triângulo 3 também não. O triângulo 3 nem fala sobre ângulo. Nosso triângulo 4 também não, que lá fala de 2 ângulos. Nosso triângulo 1 tem apenas um. Nosso triângulo 5 também não. Nosso triângulo 6 também não. Nem o nosso triângulo 7, que é o triângulo 7 também tem 2 ângulos. E o triângulo 8 ele é interessante, né? A gente percebe que tem uma proporção, tem uma razão entre isso, que não vai aprender no próximo aula. A gente percebeu ali, um lado vale 2,5, o outro vale 5. Um vale 3, o outro vale 6. E o outro, nosso tem um ângulo de 50. Então, a gente percebe ali o nosso caso aqui, lado, ângulo, lado, né, pessoal? No que? O nosso triângulo 1. Nosso triângulo 8, a gente tem o que? O nosso caso, lado, ângulo, lado. Lado, ângulo, lado. Agora, vamos pegar o nosso triângulo em 2. Nosso triângulo 2, a gente já percebe que ele é bem semelhante ao nosso triângulo 5, né? Que eles têm apenas os tracinhos, tem informação sobre as medidas dos lados deles. Então, aqui, nós temos que o caso, lado, lado, lado. Porque a gente vai ter o que? Os lados proporcionais, existe uma razão de proporção entre os nossos lados. Então, que o triângulo 2 e 5 é lado, 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 senão um ângulo, ângulo, né? Porque a gente também não tem muita informação sobre os ângulos, mas a gente percebe que os ângulos são também semelhantes. Ok, vamos para o nosso triângulo 3. Nosso triângulo 3 a gente tem informação de que os lados são 3, 4, 5. Com qual triângulo será que ele é semelhante? A gente sabe que um não é, o 8 também não, o 2 também não, o 5 também não. Então, somou apenas o triângulo 6, o triângulo 7 e o triângulo 4. A gente percebe que ele é bem semelhante ao triângulo 6, né? Foi o caso também lado a lado. Porque
Agora a gente tem nosso triângulo 3, esse é semelhante que é o nosso triângulo 6, né? Que a gente tem o segmento aqui 3, o ali 6, 8, 4, o outro 8, 5, o outro 10. Mas parece que existe uma razão de proporção entre eles, né? Parece que está um sendo o dobro do outro. Então aqui o nosso triângulos 3 e 6, no caso aqui, lado, 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 né? Existe uma razão de proporção entre esses nossos lados desses triângulos. Então sobrou aqui apenas aqui, o nosso triângulo 4. São 4 com o 7, onde esse vai ser o caso ângulo-ângulo. Vamos ter aqui dois ângulos, onde eles vão ser congruentes. Ângulo 30 com 30, ângulo 50 com ângulo 50. Então, existindo aqui uma congruência entre eles. Então, o triângulo 4 e 7 vai existir o que? O caso ângulo-ângulo. E tem mais um exemplo ainda que eu trouxe do livro que vocês estão utilizando. Esse exemplo eu acho muito bacana, ele é típico dessa matéria de semelhança de triângulos, que ele envolve muita coisa. Então vamos ler sobre ele. Eu sei que vocês devem ter lá, tem a resolução, mas vamos ler aqui junto, que às vezes a gente fazendo junto, às vezes auxilia um pouco vocês aí, na hora que vocês forem ler a matéria, né? Então aqui na figura abaixo, estão representados aqui um edifício e um poste, no exato instante em que os raios solares projetam a sombra do prédio sobre a sombra do poste, sendo dadas, as medidas das sombras de ambos e a altura do poste, conforme ilustrado. Onde vamos perceber então, pessoal, nós temos aqui o nosso prédio, onde nós temos nosso solzinho incide sobre o poste, e o poste também vai estar incidindo também sobre o chão. Vamos ter o postezinho de 6 metros, onde a distância do nossa casinha até onde o sol, o raio do sol, né, projetado no chão é de 30 metros, e a distância do poste até onde o raio do sol é projetado é de 9 metros. A gente quer saber, dado isso, qual que é a altura do edifício? Qual será a altura do edifício, pessoal? Então eu trouxe aqui a imagem e eu tenho uma informação importante. Como o prédio e o poste são perpendiculares aos solos, ou seja, eles vão estar formando aqui um ângulo de 90 em relação aqui ao solo, quando bate o raio solar. Então aqui temos triângulos semelhantes pelo caso ângulo-ângulo, porque não vão ter o que? Se formar, né? O triângulo ABC, vai ser um triângulo grandão pelo prédio, e a gente consegue formar dentro desse triângulo grandão, consegue formar o triângulo pequenininho do poste, vai ser o triângulo ECD. Então vamos ter aqui um ângulo semelhante, um ângulo C, e ambos são perpendiculares ao solo, então vamos ter o caso aqui ângulo-ângulo. Então o que? A gente já consegue encontrar qual vai ser a medida do nosso prédio, porque a gente sabe como que é utilizado o nosso caso ângulo-ângulo. Existe então aqui uma proporção. Se existe essa proporção, então o nosso segmento aqui AB, a razão proporcional entre o segmento AB com o nosso segmento ED, AB sobre C, vai ser igual que o nosso segmento aqui 30, que é o nosso segmento AC, proporcional com o segmento CD. Então, o que? A gente consegue aqui substituindo aqui os valores. Então, que 9AB é igual a 30 vezes 6. Então, a gente vai encontrar aqui no nosso prédio vale o quê? 20 metros. Então, o nosso prédio é bem grandinho. Então, utilizando o nosso caso ângulo-ângulo. Então, a gente percebe que a gente conhecendo os casos semelhantes de triângulos auxilia bastante a gente na resolução do exercício. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí da aula. Uma aula aí mais curtinha, mas é para auxiliar vocês aí durante a resolução de exercícios, durante o aprendizado. Qualquer dúvida, vocês vão poder perguntar comigo, com o professor Diego também. Então, espero que vocês tenham gostado, espero que a explicação tenha sido boa. Na próxima aula, eu vou estar aprofundando mais sobre essa parte de razão entre os triângulos. Acho que vocês vão ainda identificar mais ainda, que eu já dei umas pinceladas, mas eu acho que no próximo conteúdo, no próximo tópico, vocês vão entender mais ainda. Então, pessoal, então aquele abraço, que foi na minha bibliografia utilizada durante a nossa apresentação, durante essa aula. Então, aquele abraço do Felipe, então aquele abraço, vocês estudem bastante. Qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato comigo, estar em contato com o pessoal. Bom, pessoal, valeu, aquele abraço, bons estudos, hein?